Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista, também psicóloga, e toda semana trago uma edição falando sobre comportamento e saúde mental. Hoje no programa vamos falar sobre o ensino de língua estrangeira nas escolas do Brasil. Por que será que os alunos têm tanta dificuldade de assimilar um novo idioma nesse espaço? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Luciana Aparecida de Moraes Correia, ela que ensina inglês em escolas públicas de Minas Gerais, especialmente na cidade de Poços de Caldas. Tudo bem, Luciana? Muito obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. E também aqui no estúdio da TV Estadão, a Rita Ladeia, graduada em Letras pela PUC de São Paulo, na área de formação de professores em educação bilíngue e mestre em linguística aplicada pela Unicamp. Tudo bem, Rita? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom, antes da gente falar especialmente sobre o ensino de língua estrangeira nas escolas do Brasil, eu queria que a Luciana trouxesse um pouco da experiência dela com as escolas, né? Como é que você começou a sua carreira? Por que você, enfim, decidiu optar aí pela carreira de professora? Conta um pouquinho aqui pra gente. Foi paixão à primeira vista mesmo, né? Então, no ensino médio eu resolvi fazer o curso de magistério e me apaixonei, né, pela educação e comecei com crianças, né, com a educação infantil e depois fui para o Fundamental 1, né, que antigamente era chamado de primeira série, segunda série, né, que agora não é mais, são os anos, né? E nesse período já resolvi fazer uma graduação e eu era apaixonada em língua portuguesa e língua inglesa na escola. Era boa aluna, gostava da escrita, gostava da leitura e resolvi fazer o curso de letras. Então, como eu já estava no magistério, já era apaixonada pela educação, decidi então continuar nessa área e me aprofundei no inglês, né? A língua inglesa era algo assim que eu gostava, então foi paixão mesmo, foi por gostar muito, né? Então você escolheu na escola pública, depois você fez o concurso, pela disciplina de inglês. Pela para disciplina os de alunos, inglês, exatamente. Eu observava no curso de letras, né, os meus colegas, eu comecei numa turma de 40, né, nós éramos em 40, e formamos, acho que 24 ou 25, né? E no decorrer do ano, né, do curso, eu comecei a perceber que os meus colegas, a maioria, gostaria de lecionar língua portuguesa, né? Aí, talvez pela zona de conforto, por ser a língua materna, por ser aquilo que já estavam acostumados, e eu falei, vou na contramão. Eu acho que eu vou fazer algo diferente, porque se todo mundo resolver fazer língua portuguesa, quem vai dar aula de inglês, não é? E eu já gostava da língua inglesa, eu falei, eu vou tentar a língua inglesa mesmo. E aí fiz o concurso, na época eu já era concursada como professora do ensino fundamental 1, e decidi então prestar um novo concurso para trabalhar com o Fundamental 2. Passei e aí comecei e não parei mais, estou lá até hoje. É legal esse exemplo da Luciana, né, Rita? Porque é engraçado como muitos professores que iniciam a carreira não escolham ser professores de língua inglesa nas escolas. Por que isso acontece, assim, pelo que você observa? Então, eu imagino, primeiro que tem esse desafio que a Luciana pontuou, é mais difícil ensinar e manter o aluno interessado em uma outra língua do que conduzir conteúdos na sua própria língua, onde a comunicação já acontece com mais naturalidade, não é? Nós temos uma falta de professores habilitados e dispostos a trabalhar com a língua inglesa no país todo. E isso vale tanto para as escolas públicas quanto para as escolas particulares. Hoje se disputa no mercado das escolas particulares um professor que seja fluente e que tenha uma boa didática, que saiba conduzir uma boa aula. Então não é um desejo de trabalhar com a língua portuguesa só na pública. Isso também está nos outros cenários aí, porque é um pouco mais difícil lidar e manter o interesse. Por um lado, a gente tem muito mais recurso interessante, porque a música atrai, o cinema atrai e todas os recursos que eu posso buscar nos meios digitais atraem muitos adolescentes.
mas não é a primeira escolha de muitos professores. Ô Luciana, você que prepara todo o conteúdo programático, quer dizer, eu imagino que o professor ele tem um certo domínio pelo que ele prepara, né? Então, Sim. que tipo de aulas, que tipo de recursos serão ministrados? Mas o MEC exige como se fosse uma diretriz para o professor, ou o professor tem uma certa liberdade para montar também essa grade curricular? Sim, existe sim uma diretriz, né? Existe o currículo que você tem que seguir, que o aluno tem que sair preparado, ele tem que saber pelo menos alguns assuntos, né? Até porque agora eu trabalho com ensino médio, né? Então eu observo assim a preocupação dos meninos com o Enem, com o vestibular, né? Então a gente tem que estar preparando, direcionando eles nesse sentido, né? Mas a gente também tem essa liberdade de estar, de repente, trazendo conteúdos novos, de repente você trabalhar um conteúdo que é exigido, porém com um filme que você consegue adaptar, uma música. Hoje em dia temos muitos recursos, né? A internet, as redes sociais, né? E isso acaba atraindo os meninos. Você consegue sim estar adaptando alguma coisa, mas não é uma coisa que você pode fazer livremente, né? Falar, eu só quero ensinar tal assunto, eu não posso, né? Eu tenho que ter assim um segmento, né? Até porque os meus alunos, eu trabalho em escola pública e a escola que eu trabalho, uma das escolas que eu trabalho é uma escola muito grande, né? Então sou eu e outros professores de inglês. Então eu trabalho com o primeiro ano do ensino médio. Eu tenho que preparar os meus meninos porque no segundo eles terão outro professor, né? E aquele professor vai dar um segmento, então eu não posso mandar os meus meninos sem ter trabalhado o básico. Mas dentro disso daí a gente consegue adaptar muita coisa, fazer muita coisa legal. Eu fico pensando, Rita, se esse básico, né, que é exigido, né, Luciana, dos alunos em geral, se esse básico vai ser útil para a vida. Quer dizer, o aluno pode estar preparado para fazer uma prova do Enem, da FUVEST, mas será que é um aluno que vai falar inglês mesmo, se de repente decidir morar fora do Brasil, ou até mesmo para conquistar uma vaga de trabalho aqui no Brasil, em que é exigida uma língua inglesa, por exemplo? Né? Então, Luciana, acho que depende muito, Camila, Luciana, de como esse curso é conduzido desde o início do processo de escolarização. Então, nós temos experiências muito importantes em escolas públicas. Por exemplo, João Pessoa tem um projeto incrível de formação em língua inglesa para alunos de escola pública. Rio de Janeiro, em escolas de periferia, também nós temos, né? Até essas pessoas estarão comigo num debate sobre isso lá na Bet Educar desse ano. Porque é possível fazer e fazer direito na escola pública. O que se precisa olhar é que falar em língua estrangeira ou língua adicional, que é o termo que nós usamos mais hoje, porque é uma língua que mobiliza muito quem nós somos, que muda o nosso jeito de entender o mundo, não é? É possível quando eu preparo recursos para a formação também na oralidade. Então hoje se tem aí algumas vertentes que trabalham com língua e conteúdo. Eu não vou chamar a atenção do meu aluno para o conteúdo de língua. Então não é o passado simples, o presente perfeito que está em foco. O que está em foco é um conteúdo que me permite trazer essas estruturas de um jeito mais interessante para o aluno e que ele vai sair dali, por exemplo, no sexto ano, a nova BNCC, que acabou de ser aprovada, traz lá que História trabalha Egito. Então, se eu pego um conteúdo de história para trabalhar Egito e eu trago junto com isso as estruturas de passado, é um conteúdo curricular, é uma aprendizagem que serve para a vida e o meu foco aparente para o aluno não era ensinar passado, era discutir alguma coisa interessante sobre o Egito. Então, é possível criar as oportunidades de conversação com estruturas simples que eles consigam dominar. Por outro lado, a língua não acontece como mágica, ela precisa ser planejada, ela pode não estar muito clara para o aluno, mas o professor tem que ter uma clareza muito grande do objetivo de língua dele para não perder o foco nas discussões, para poder trazer atividades e fazer pontuações ali nas interações que permitem que o aluno assimile aquilo que é a estrutura em foco, o vocabulário em foco. Então, o aprendizado das habilidades acadêmicas dentro da escola regular tem sido uma tendência mais recente, é uma tendência na Europa,
nas escolas bilíngues na Europa, é uma tendência de estudo aqui no Brasil também, e eu imagino que seja um dos caminhos mais possíveis, para que eles aprendam coisas que vão servir para a vida depois. Não é? É porque eu fico pensando, eu não sei até se você, internauta que está assistindo Mentalistas, se você tem essa mesma percepção, mas quando eu era pequena, lá nos anos 80, 90, não vou falar muitos detalhes, mas tudo bem, eu lembro que a gente aprendia muito o verbo to be, né, e, enfim, gramática no geral. Isso. E aí depois, fazendo o curso de idiomas fora, eu via o quanto isso ainda era muito anterior, assim, que eu precisaria de mais conteúdo para poder me comunicar com alguém em inglês, eu precisaria de mais conteúdo. E aí fora que a sala era uma bagunça, criançada pra lá e pra cá, brincando, às vezes tirava sarro da língua inglesa, então a gente não levava muito a sério o inglês, né? Queria saber da Luciana a realidade dos alunos hoje em sala de aula. Você teve experiência com crianças menores e agora está no ensino médio. Ainda é como era antigamente ou não? Assim, você acha que as crianças estão mais interessadas em de fato se comunicar em inglês e aprender aquela língua ou não? É como nós aí mais antigos que a gente ia deixando passar um pouco isso. Qual é a sua experiência? Eu acho que tem mudado, os alunos estão mais interessados, sim, né? Eles têm mais o foco de interesse deles, eles assistem um determinado filme, ouvem uma determinada música, querem saber o que significa, apesar de terem acesso, né? Hoje você digita lá no Google o tradutor, você traduz o que você quer, você não precisa mais daquele trabalho que nós tínhamos de fazer uma tradução, né? Que você tinha que pegar o dicionário. Então hoje é tudo muito mais prático, mas a gente percebe que os alunos têm um interesse maior, sim, né? E são mais exigentes. São mais também, exigentes, são mais críticos, eles aceitam né? menos aquela aula passiva. Ah, com certeza. Que era dada no passado. Com certeza. E Poços, como você citou, no caso Fortaleza, né? Que tem um João Pessoa. Os projetos que eu conheço melhor. Sim, né? E Poços nós temos um projeto, né? Então, para alunos da rede pública municipal. Então, os nossos alunos, eu trabalho em duas escolas. Uma escola regular e a outra escola é a escola de línguas. Mas é uma escola de línguas da prefeitura, que a prefeitura mantém, né? Ela paga os professores, ela cede o material para os alunos. Nós temos o material atualmente da Macmillan, né? Que nós temos também a liberdade de escolha. E esses alunos, eles são convidados a estarem fazendo esse curso, os que querem, né? Entram numa fila de espera. E é totalmente diferente. É a escola de línguas que nós temos, mas é uma escola de línguas pública. Só podem participar alunos da rede pública municipal. Então, você trabalha nessa? Eu trabalho nessa também. Né? Então, de manhã na escola fundamental e à tarde na escola de línguas. E é diferente? Os mesmos, muitos alunos que são meus de manhã são meus à tarde no curso. Às vezes coincidem de estar com a minha turma. Aí eu tenho à tarde turmas de 9 alunos, né? Que é totalmente diferente do ensino regular com 35 alunos. Né? E aí eu percebo que eles são outros alunos à tarde. A postura deles é diferente, né? Porque ali é a escola de línguas, ali é onde ele vai praticar, onde ele vai aprender a falar, né? Então a gente esquece a gramática, a gente vai para a prática, a oralidade, né? Eles têm o material apropriado que eles não precisam comprar, todos têm. Então eu vejo muita diferença de um mesmo aluno na escola do ensino regular com o mesmo aluno na escola à tarde do ensino de línguas, né? Inclusive, às vezes eles até confundem, falam, nossa, mas você é tão diferente na escola de manhã, aqui é completamente diferente. Eu falo, é outra realidade, é outro objetivo que a gente tem, né? Então, na escola regular, a gente muitas vezes se pega com aquela cobrança da Secretaria de Educação, né, que você tem que entregar as notas, você tem que fazer uma avaliação, né, O inglês não é uma matéria que você pode, de repente, cobrar tanto, porque nem todos os alunos têm acesso ao curso e, de repente, não conseguem acompanhar e você reprova o aluno só em inglês. Então, eu escuto muito isso, assim, mas ele vai reprovar só em inglês? Como se não fosse nada importante, né? À tarde é totalmente diferente. O menino tá falando, ele vai conseguir passar para o próximo nível? Eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Então ele vai ficar novamente, ele vai fazer... Vai reprovar, né? Óbvio que não é o objetivo, né, da gente, mas não adianta você
né, aprovar um aluno sabendo que no próximo nível ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir se comunicar, ele não vai conseguir, né, acompanhar a turma. Então, e muitas vezes no final do ano também a gente vê assim, mas e o trabalho de recuperação? Quando que é a recuperação aqui? Eu falo, gente, aqui é curso de inglês, aqui não tem a recuperação. Aqui você sabe, você vai, você não sabe, acabou, vamos refazer o livro, né? E na escola regular a gente já tem aquela coisa assim, vamos dar um trabalho, vamos dar uma recuperação, vamos dar algo para ajudar, né? Muitas vezes a gente não quer, mas a gente tem essa cobrança. O aluno, ele tem o direito, né, a uma recuperação. O sistema também não permite a retenção em um único componente curricular. Então, não adianta ele não ter a nota em inglês. Essa falta de nota em inglês, ela precisa ser composta com falta de nota em outras áreas, para que haja uma discussão sobre a retenção. Né? A retenção não acontece com nenhuma área de conhecimento, componente curricular específico e único na vida escolar do aluno. Né? Então, e tem essa crença, Camila, de que não se aprende inglês na escola, se aprende inglês no curso de línguas, e isso precisa mudar. Tem muita escola conseguindo que as crianças aprendam inglês na escola. É possível, não é fácil, porque é muito mais confortável como professora ter 10, 12 alunos num curso de língua do que ter 20, 40, dependendo do cenário, em uma escola regular. Então é preciso pensar em termos de política pública mesmo, de que maneira para estas aulas é possível criar recursos paralelos para que as turmas tenham um número menor de pessoas, e aí sim o trabalho pode ser feito a partir de livro didático, a partir de material construído pelo professor, cumprindo os pré-requisitos aí da legislação, olhando para essa base curricular, que com os problemas que já foram amplamente discutidos aí pela mídia, está aí para ser olhado, para ser implementado dentro daquilo que é possível na realidade. E como professor de língua, eu consigo tirar uma coisa interessante da matemática, da ciência, da história, porque a gente tem essa flexibilidade. Com certeza. Porque se você olha a base, o nosso conteúdo está em língua. Olha aquilo de língua, procura uma coisa interessante, dá para fazer. Exatamente. Um assunto atual, de repente, né? Algo que está acontecendo no país, no mundo, você consegue, né? E eu fico pensando como é rico esse exemplo que a Luciana traz lá de Minas Gerais, Poços de Caldas, uma cidade do sul de Minas, que tem, para além do conteúdo que é administrado em sala de aula, uma escola de idiomas que é pública. Oxalá se todas as prefeituras tivessem essa oportunidade de ter uma escola pública de idiomas. A gente já tem a exclusão social, que é o aluno só vai aprender inglês se ele estiver numa escola de idiomas, que sempre é paga. Por que não o governo oferecer, né, uma escola pública, né, sem precisar ter custo, você inclui mais o aluno nessa realidade. Apesar de ter essa possibilidade de ter um ensino em sala de aula, por que não um acrescentar, né? Aqui em São Paulo tem o projeto do CELS, que é um projeto bem antigo, e dos centros de língua, das prefeituras, das escolas municipais. Há vários funcionando ainda e funcionando muito bem. João Pessoa é um modelo semelhante ao de vocês em Poços. Existe uma iniciativa de abertura da primeira escola bilíngue de João Pessoa, curricular, que começa a funcionar esse ano. Existe o Centro de Línguas também. Em Poços chama Centro Municipal de Línguas. E existe o inglês na grade curricular. Acho que tem iniciativas importantes na escola pública acontecendo no país, assim como tem problemas sérios nas particulares que precisam ser olhados e resolvidos para que a gente não fique nessa operação tapa-buraco, né? Aqui não dá certo, você cria... O centro de línguas existe porque o curricular não vai bem. Se o curricular for bem, eu não preciso de escola de idioma. Porque a criança vai subir bilíngue, mesmo sem estar num currículo bilíngue. Né? Ela vai subir com um grau de fluência muito grande. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas, na TV Estadão,
a Luciana Aparecida de Moraes Corrêa, que é professora de uma escola pública ali em Poços de Caldas, sul de Minas, e a escola de idiomas agora, que ela conta pra gente. E também a Rita Ladeia, mestre em linguística aplicada pela Unicamp nesse bate-papo aqui, porque muitas vezes os alunos nas escolas brasileiras não conseguem aprender um novo idioma, né? E essas barreiras todas. Queria falar um pouco da questão da idade, da faixa etária, né? Porque eu já ouvi muito dizer que quando a criança é bem pequenininha, se ela já vai aprendendo alguns termos de vocabulário, ela assimila melhor a língua, o outro idioma. Então, ela assimila a língua materna e um outro idioma também. Luciana, você já teve experiência com crianças menores. O que você pode dizer sobre isso? A minha experiência com crianças menores não foi com língua inglesa. Foi com o ensino mesmo, né? Então, escola regular, infantil, trabalhei em creche, mas eu não tive essa experiência com crianças pequenas com a língua inglesa. Então, talvez a Rita fosse melhor para estar falando, porque no nosso caso, em Poços, até eu gostaria de corrigir, que, né, o nome da escola é Centro Municipal de Língua Estrangeira, né? Porque até então era um projeto da prefeitura, né? Surgiu como um projeto, vamos ver se dá certo. Né? E deu tão certo que a prefeitura oficializou, saiu o decreto, agora a escola tem um nome, né? Então não é mais o projeto, ela é uma escola da rede municipal. E nós não trabalhamos com criança lá, né? A nossa prática lá, a nossa metodologia começa com os meninos a partir dos 10 anos de idade, porque a gente tem a visão de que ele estando totalmente alfabetizado, né, na língua portuguesa, não vai estar interferindo na alfabetização, né, no caso, quando ele começar a língua inglesa. Mas existem, né, estudos, de repente, que começando com crianças, aí eu não sou a pessoa ideal para falar, acho que a Rita pode falar melhor. O que você acha, Rita? Então, eu acompanho escolas em vários lugares do Brasil que trabalham com o inglês desde o berçário. Berçário? Desde berçário. E é impressionante como... porque veja, pense nessas famílias que os pais são de nacionalidades diferentes e optam por você falar português, de repente o teu marido fala só inglês com as crianças, que é o que a gente chama de one parent, one language, não, um pai uma língua, cada um dos pais uma língua. A criança aprende as duas, ela sabe com quem ela fala cada língua e isso é um processo absolutamente natural. Ela mistura e ela depois separa sem precisar de muito suporte. Só aquela exposição, aquele contato diário, as intervenções que a mãe faz para que ela fale a língua de relação com a mãe, as intervenções do pai para que ela fale a língua de relação com o pai, só isso vai bastar para que ela adquira as duas línguas. Então, trazer para uma escola onde se fala com as crianças em duas línguas desde o berçário é absolutamente normal. Você chega para o bebê e fala assim, vem aqui comigo, ele levanta o bracinho. Se você falar a mesma coisa em inglês, ele levanta o bracinho também. Ele precisa gostar, estar bem na escola e todas as práticas precisam ser conduzidas na escola nas duas línguas. Então, nós falávamos em eixos nos documentos anteriores, agora a gente fala em direitos e campos de experiência na nova base. Quando eu pego todos os campos de experiência e eu trago vivências que permitem explorar esses campos de experiências dentro daqueles direitos que a nova base propõe, nas duas línguas, essa criança se relaciona com o meio escolar, nas duas línguas, não fala, né, gente? Ela não fala português ainda. Quando chega no processo de alfabetização é outro enrosco nas escolas, porque ela vai misturar. E é natural que ela misture. E ela vai separar com as intervenções pedagógicas que precisam ser feitas ali pelos docentes. Vai separar com naturalidade. Isso leva um tempo. Esse processo não deve ser interrompido, porque ela precisa se apropriar da escrita nas duas línguas, num processo que a gente chama de biletramento. Mas convenhamos, nós adultos, formados, profissionais, ainda temos dúvida se alguma coisa é com S ou C cedilha. Então é normal que a criança também tenha. Não é porque ela está numa escola bilíngue, é porque a vida, a relação com a escrita é assim mesmo. Não é? De trazer dúvidas de vez em quando. Mas pode-se começar o quanto antes. A exposição não é prejudicial. E ela também não é necessária. Quem começa um pouquinho depois vai aprender do mesmo jeito. Gente, a gente está na reta final do programa, mas ainda eu queria uma palhinha aqui da Luciana, uma palavrinha final.
É possível aprender inglês em escola pública pela experiência que você tem? O que você pode falar pra gente? Com toda certeza é possível, né? Eu gosto muito de uma frase que muitas vezes eu, conversando com colegas ou da área ou não, eu falo, quem faz a escola é o aluno, né? Então, nós temos alunos excelentes, brilhantes na escola pública, que a gente vê o esforço de cada um, né? A vontade de cada um. Temos profissionais maravilhosos na rede pública, assim como na particular, né? Então, não é a escola que vai determinar o sucesso do aluno, é ele mesmo, né? Com certeza. Muito bem, agradecendo a participação da Luciana Aparecida de Moraes Correia, professora lá em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, e também da mestre em Linguística aplicada pela Unicamp, a Rita Ladeia, graduada em Letras pela PUC, e também na área de formação de professores para educação bilíngue. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Muito obrigada a você, Camila, pela oportunidade. E eu agradeço a sua participação aqui no Mentalistas, na TV Estadão, toda segunda-feira, uma edição fresquinha e inédita para você. Obrigada pela sua audiência e até mais. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.